Lucilene Campos, professora de Biologia. Hoje a nossa aula vai ser sobre sistema linfático. Esse sistema ele tem três funções. Primeira, ele drena os líquidos do nosso corpo. Que líquidos são esses? São os líquidos deixados pelo nosso sistema cardiovascular. Esses líquidos que ficam ali, então, entre os tecidos, quem vai estar drenando aquilo ali são os vasos linfáticos. Ó, vasos linfáticos está drenando o quê? Linfa, tá? Que esses líquidos dentro desses vasos passam a se chamar de linfa. Os vasos sanguíneos transportam sangue. Então, nos vasos linfáticos não tem hemácias, tá? Tem líquidos, que é água, tem proteínas. A composição é parecida com a composição do plasma. Então, os vasos linfáticos transportam linfa, tá? E essa linfa, então, ela retorna ao nosso sistema cardiovascular. Então, a função do sistema linfático é essa: pegar esse líquido e colocar esse líquido de volta ao sistema cardiovascular. Tudo bem? Essa foi a primeira função. Qual a segunda função? Absorver os lipídios. Então, os lipídios que o nosso intestino delgado conseguiu digerir, quem vai estar absorvendo aquilo ali são os vasos linfáticos. Vai estar absorvendo os lipídios e as vitaminas lipossolúveis que ficam lá dissolvidas junto com os lipídios. Então, vai ter a função então de transportar os lipídios. Terceira função do sistema linfático: defender o nosso corpo. Então, eu tentei desenhar mais ou menos, tá tudo fora do padrão, tá? Do padrão, fora de escala, apenas para entender. Então, eu desenhei esses rabiscos, essas linhas, para representar os vasos linfáticos. E essas bolinhas pretas aqui, que está em vários locais desse desenho, são os linfonodos. Nós temos vários linfonodos espalhados pelo nosso corpo. Certas regiões concentram mais esses linfonodos, como aqui no pescoço, as axilas, as virilhas. E esses linfonodos têm células top ali. São células de defesa, que nós chamamos de linfócitos e macrófagos. Então, esses linfócitos estão ali, ó, quietinhos dentro desses linfonodos. Eles estão ali de forma estratégica. Então, quando a linfa passa por esses linfonodos, eles funcionam tipo como um filtro. A linfa passou, então, por esse linfonodo aqui. Aí, esse linfonodo, tá tudo limpo, tem nenhum invasor ali, pode passar. E essa linfa, então, vai passando por vários linfonodos, até então para o nosso sistema cardiovascular. Agora, quando tem algum micro-organismo e a linfa, então, passa por esses linfonodos, os linfonodos, peraí, tem invasores aqui, células de defesa atacando. Então, os macrófagos e os linfócitos que estão ali começam a atacar. E esse ataque, então, deixa esse linfonodo inchado, porque as células de defesa vão multiplicar e então esse linfonodo ele incha, que aí então nós chamamos vulgarmente de íngua. Tem uma íngua aqui. Então, por que você tem íngua? Porque o seu corpo está defendendo você naquele momento. Então, esse linfonodo, ele tenta combater todo esse invasor que está ali, tá? Bom, também tem outras estruturas que eu representei em vermelho. Aqui representa o baço e aqui é o timo. Qual a função do timo? O timo ele vai amadurecer os linfócitos T. Então, a medula óssea ela produz então as células de defesa, a medula óssea vermelha. Aí os linfócitos eles saem de lá imaturos. O linfócito T, então, ele vai para o timo para amadurecer. E do timo eles passam, então, para os linfonodos, já estão prontos, maduros. E o baço, ele tem a função de destruir as hemácias velhas, as plaquetas velhas, e também tem ali linfócitos e macrófagos, que também vão estar
defendendo o nosso corpo. Além disso, o baço, ele armazena sangue. Você sabia disso? Então, quando você perde muito sangue, o baço, então, manda esse sangue armazenado para a nossa corrente sanguínea, tá? Então, o baço tem diversas funções. No caso do sistema linfático, ele vai estar também defendendo o nosso corpo, devido à presença de linfócitos e de macrófagos dentro do baço. Também tem aqui, nós chamamos das amígdalas, todo mundo já viu então as amígdalas, elas também têm estruturas ali, que tem linfócitos e macrófagos que vão estar defendendo o nosso corpo. Então, tudo bem sobre a aula de hoje? Deu para entender as 3 funções do nosso sistema linfático? Tá? Caso tenha gostado da aula de hoje, não esquece de dar um like não e de se inscrever no meu canal, porque toda semana estarei postando os vídeos novos. Então, beijinho, tchau, tchau da Prof. Lu, até a próxima. Tchau, galerinha!